Precaução! Policiais da Zona da Mata montam bloqueios em 11 cidades que fazem divisa com o estado do Rio de Janeiro. O recado que se dá é que aqui não tem vez, e sempre foi assim. Não vem pra cá não, que aqui não tem território favorável ao bandido do Rio não. Então o bandido do Rio fica lá. Bom exemplo. Tribunal de Justiça de Poços de Caldas compra cadeiras de rodas para alunos da APAE com dinheiro de pagamento de fianças. Essa cadeira proporciona que ele fique bem, confortável, não sinta dores, né? Durante o período que a gente precisa. E conheça um engenheiro agrônomo que ensina técnicas de manejo para produtores de café pela internet. Eu tive a oportunidade de compartilhar com outros cafeicultores e isso para mim foi bom demais, eu realizei um sonho. Olá, boa noite para você. O Mais Notícias desta sexta-feira começa falando que com a intervenção militar no Rio de Janeiro, autoridades de segurança de Minas Gerais estão cercando as cidades que fazem divisa com o estado do Rio. Policiais civis, militares e rodoviários federais fizeram um bloqueio nas rodovias que ligam um estado a outro. A Operação Migro foi feita em parceria pelas polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal em pontos estratégicos da divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro. A área do nosso departamento atinge cerca de 342 quilômetros de extensão de divisa com o Rio, dos 420 totais. Aí hoje a Polícia Civil está participando da operação em 11 locais, com cerca de mais de 70 policiais civis e mais de 20 viaturas. No pedágio da BR-040, em Simão Pereira, foi montado um bloqueio policial. Os motoristas que seguiam no sentido Rio de Janeiro, Juiz de Fora, foram abordados. Veículos e documentos foram vistoriados. Os porta-malas foram abertos. As equipes estavam à procura de armas, drogas e pessoas suspeitas. Cerca de 300 policiais civis, militares e rodoviários federais participaram da mega operação. O objetivo é reforçar a segurança nos 420 quilômetros de divisa entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro. A preocupação das autoridades é que, com a intervenção na capital fluminense, muitos criminosos possam vir se esconder aqui em Minas Gerais. A Polícia Militar vai estar com operações até o final da intervenção. Nós estamos com uma estratégia já definida de ocupação sistemática da divisa com policiamento ostensivo. E a outra frente mais importante é uma frente de inteligência, de detecção, visando realmente monitorar qualquer tipo e qualquer migração que possa acontecer no nosso estado. Os policiais tiveram atenção especial com veículos de carga com baú ou carroceria, que poderiam esconder pessoas e objetos suspeitos. Os ônibus que vieram do Rio de Janeiro foram parados. Equipes do Canil da Polícia Militar participaram da fiscalização. Os bagageiros dos ônibus foram abertos e os cães usados para farejar drogas nas malas. As bagagens foram retiradas para facilitar as buscas. Os passageiros desceram dos coletivos enquanto a revista era feita dentro dos veículos. Marco Aurélio é o motorista de um dos ônibus. Ele acompanhou o trabalho dos policiais. A gente tem uma segurança, né? Que aí pelo menos você fica mais tranquilo, você viaja mais tranquilo. Porque no Rio, só de você pensar que você já está indo para o Rio, você já está passando com um aperto terrível. Ao ver a movimentação policial, Marco Aurélio lembrou de outra abordagem, em junho do ano passado. A Polícia Militar recebeu informações de que um dos passageiros teria ido ao Rio de Janeiro buscar drogas. A denúncia foi confirmada e a travesti Paola Movic foi presa em flagrante por tráfico de drogas. Até então eu achei que era mulher no dia. Depois que o polícia falou comigo que era homem. Mas aquele dia também foi bem complicado. Tive transtorno, tive que ir no fórum, na minha folga mesmo tive que ir para o fórum. Os outros motoristas parados durante a Operação Migro não se importaram com o atraso na viagem. Eu moro no Rio de Janeiro e eu sei o motivo disso aqui e acho que eles estão certos. A Polícia Rodoviária Federal intensificou o policiamento dos dois lados da divisa. A operação da Polícia Rodoviária no combate ao crime organizado já está sendo intensificada desde junho no estado do Rio de Janeiro, que é a Operação Oeste, onde diversas equipes foram deslocadas de diversos estados do Brasil para o Rio de Janeiro de forma a coibir roubo de carga, tráfico de
drogas e armas. Quem perceber movimentação suspeita nas estradas deve denunciar. O cidadão, ele é o nosso auxiliar, porque nem sempre podemos estar 24 horas coibindo esse crime, essa migração. A PM pede que a população fique atenta a pessoas e veículos suspeitos, também dentro das cidades. Orientamos a população que, caso tenha alguma informação a passar, que utilize o serviço 181, que é o Disque Denúncia Unificado, justamente passando essas informações que a Polícia Militar irá verificar e proceder a todas o que for necessário, né, para verificar aquelas informações. O recado que se dá é que aqui não tem vez, e sempre foi assim. Não vem para cá não, que aqui não tem território favorável ao bandido do Rio não. Então o bandido do Rio fica lá. Vamos aguardar. Cerca de 260 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na Fernão Dias, próximo ao pedágio de Carmópolis de Minas. Os policiais do Grupo de Operações com Cães de Poços de Caldas e Pouso Alegre, no sul do estado, voltavam de uma operação no Triângulo Mineiro quando perceberam um carro em atitude suspeita. Assim que viu a viatura policial, o motorista demonstrou nervosismo e por isso ele foi abordado. No porta-malas do carro foram encontrados 310 tabletes de maconha e uma porção de skunk, que é a mistura de várias espécies de maconhas feitas em laboratório. Segundo a polícia, o motorista é um jovem de 26 anos que estava com um mandado de prisão em aberto por roubo desde maio do ano passado. Ele estava acompanhado de uma mulher de 22 anos que tinha também diversas passagens por tráfico de drogas. O carro em que o casal estava é clonado e tem um registro de roubo em Curitiba, no Paraná. Os dois foram levados para o presídio de Oliveira, no sul de Minas Gerais. Bandidos fizeram um arrastão na cidade de Paraguaçu, no sul de Minas. Primeiro, eles estiveram em 3 sítios, renderam e agrediram moradores. E, na sequência, os assaltantes pararam em um posto de combustíveis e roubaram R$160. Um dos suspeitos é um adolescente. Ele foi detido. São 11h15 da noite. O frentista está sentado em frente a uma das bombas quando um carro vermelho chega no posto. 4 homens descem. Todos estão encapuzados e com panos cobrindo o rosto. Um deles rende o funcionário. Os outros entram no escritório. Por essa câmera dá para ver a arma na mão de 2 deles. Os ladrões reviram tudo. Pegam algumas bolsas e moedas na gaveta. Enquanto isso, do lado de fora, o frentista é revistado por um dos criminosos. Quando o bandido se vira, a vítima corre. O suspeito até tenta ir atrás, mas o tempo é curto. O criminoso, que está ao volante, apressa os comparsas dando partida no veículo. Os 4 ladrões, então, voltam para o carro e vão embora. O posto fica às margens da BR-491, em Paraguaçu. A polícia fez rastreamento e pouco tempo depois chegou a um dos suspeitos, um menor de 17 anos. E ele foi localizado, né, pela Polícia Militar lá em Poço Fundo, onde foi feita a apreensão desse menor. Mas a noite criminosa do menor e dos comparsas já tinha começado bem mais cedo. O carro vermelho usado por eles no assalto ao posto foi roubado poucas horas antes em um assalto a este sítio, no bairro Ilha das Garças. Nós estamos a aproximadamente 2 quilômetros da rodovia. As casas roubadas foram essas aqui. Essa verde, aquele sobrado bem ao lado, e uma terceira que fica depois daquela porteira ali embaixo. São 3 famílias e todos são parentes. Provavelmente esses criminosos vieram até aqui a pé. Eles chegaram por volta de 9h30 da noite. 5. A primeira casa que eles entraram foi essa, onde mora uma mulher viúva com 3 filhos. Os bandidos começaram a pedir pela chave de um carro que estava parado aqui no quintal. Ela falou que esse carro era do cunhado dela, que mora na casa de baixo. Ali eles fizeram a mesma coisa, pegaram também a chave do carro do casal, depois trancaram todos, 10 pessoas, trancaram todos dentro de um quarto, saíram, pegaram os 2 carros, o que estava nessa garagem e o outro que estava aqui em cima, e fugiram.
Ainda foram levados 5 celulares, um relógio, um cartão de crédito e R$30 em dinheiro. Essa, aliás, era a única quantia que havia com os moradores. Um dos carros roubados foi abandonado às margens da rodovia, na entrada da estrada de terra que dá acesso ao sítio. O menor negou participação no crime. De pronto, quando nós mostramos o alvo de fotos, uma das vítimas reconheceu como sendo 100% esse menor. Segundo a PM, desde os 15 anos de idade, o menor está no mundo do crime. Esse menor tem diversas passagens por roubo, tráfico de drogas, tanto na cidade de Paraguaçu, Machado e Poço Fundo. A Polícia Civil já fez ofício ao delegado, ao Ministério Público, à juíza, informando desse menor da prática delitiva de vários roubos, tráfico de droga, para que seja providenciado o internamento desse menor. A polícia vai analisar as imagens das câmeras de segurança para reconhecer os demais suspeitos. A Polícia Civil, por sua vez, vai fazer a investigação do fato para ver se chega aos demais autores, Ele tem 17 anos. Desde os 15 anos, pelo menos, a polícia sabe que ele comete delitos, apreende, ele é solto, vai ser solto de novo, E quando completar 18 anos, some tudo. Começa tudo outra vez. Daqui a 1, 2, 3 meses, ele volta a ser uma pessoa como você, como eu, idônea, sem nada registrado na ficha dele. E eu acho muito pouco provável que ele mude o comportamento. A gente tem que lidar com isso. 12 pessoas ficaram feridas hoje de manhã em um acidente com uma Kombi escolar na zona rural de São João Batista do Glória, no sudoeste de Minas Gerais. Para a polícia, o motorista disse que foi fechado por um carro. Ele tentou desviar, mas acabou caindo em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros. Das 12 vítimas, 11 são crianças e adolescentes com idades entre 8 e 17 anos. Elas e o motorista, que sofreu ferimentos leves, foram levadas para a Santa Casa de Passos. 3 crianças sofreram traumatismo craniano. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. E agora nós vamos a outras notícias de destaque nessa sexta-feira em outras regiões de Minas. A única escola municipal da cidade de Marilac, no leste do estado, só tem aulas no período da tarde. A medida foi tomada este ano pelo prefeito. A instituição atende mais de 300 alunos com idade entre 6 e 10 anos. Mas a foto e o vídeo postados por algumas mães de alunos no primeiro dia de aula revoltou a população. O flagrante de estudantes uniformizados e sentados no chão. Os pais alegam que o prefeito tomou esta decisão sem avaliar as acomodações da escola. Faltam carteiras e cadeiras. O chefe do executivo justificou a medida porque a demanda de alunos foi pouca e decidiu, por conta própria, agregar todos em um único só período. De Governador Valadares, Saulo Bernardo. Em Belo Horizonte é preso suspeito de integrar a gangue conhecida como BDL, o Bonde dos Ladrões, com o Elison Calazans das Neves, de 19 anos, mais conhecido como Sim. A polícia encontrou uma pistola .40, além de celulares, relógios e semijoias. As buscas pelo homem que aparece ao lado dele praticando o crime continuam. De Belo Horizonte, Gabriel Rodrigues. O artesanato mineiro é conhecido no mundo todo, geralmente associado à cultura, à história do estado, mas é também muito importante para a economia do povo de Minas Gerais. Pensando nesse mercado, o governo deve disponibilizar R$ 1.800.000 para promover a atividade. O valor vai ser oferecido num edital de fomento ao artesanato e vai beneficiar em média 720 artesãos mineiros. 80% deles de comunidades do interior do estado. Cerca de R$ 1 milhão vão ser injetados na indústria para a compra de insumos, gerando aí
aproximadamente 1.400 empregos indiretos. O edital foi lançado em dezembro, teve as inscrições prorrogadas até o dia 2 de março, próximo agora. Podem se inscrever associações e cooperativas que atuem nas categorias de cerâmica, madeira, pedras, fio e tecidos, fibras vegetais, couro e peles, materiais, vidro, sementes e raízes, além de papel e papelão. Vão ser selecionados pelo menos 18 entidades e cada uma delas vai receber no máximo R$100 mil. Os interessados devem acessar o edital que está disponível no site da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, a CODEMIG, que aparece aqui embaixo na sua tela. Um engenheiro agrônomo de Cabo Verde, no sul de Minas, criou um canal na internet para ensinar técnicas de manejo para produtores de café. A ideia deu certo e os vídeos já somam mais de 150 mil visualizações. O café é a base da economia do sul e sudoeste do estado e representa quase 1/3 da produção nacional. Mais do que uma bebida muito apreciada, o café é um negócio rentável. Por ano, somente na produção, o produto movimenta cerca de 7 bilhões de reais. Mesmo assim, nem todo cafeicultor tem condições de contratar profissionais ou empresas especializadas em agronegócios. Foi pensando nisso que surgiu um canal no YouTube, o Papo de Cafeicultor. Importantíssimo para a construção da fertilidade do solo, a gente ter todos os anos a análise de solo, para a gente identificar qualquer limitação que tiver no ambiente, conhecer bem a planta e o histórico da área, correto, para que a gente possa atender as demandas de acordo com a necessidade da planta para aquela produtividade. Os vídeos são gravados em propriedades no sul de Minas. Este, por exemplo, foi produzido em Alfenas e mostra técnicas de manejo para combater a ferrugem do café. Ela começa com a sua incidência, então o produtor tem que aplicar enquanto ela está ainda na sua fase incubatória, né? Ela não reproduziu, porque a partir do momento que ele aplicar mais tarde e aplicar com ela já na fase reprodutiva, vai ter mais dificuldade de controle. Então ele tem que tentar eliminar o máximo possível o foco da ferrugem enquanto ela está na fase incubatória. Já neste outro, feito em Muzambinho, o agrônomo mostra um novo tipo de secador que dispensa a secagem dos grãos no terreiro. Não necessita passar no terreiro, é direto da colheita para o secador. Ele seca em 24 horas. Ele é extremamente fácil de ser montado. Em menos de 1 ano e meio, o canal já tem mais de 35 vídeos produzidos, com mais de 150 mil visualizações. Quem apresenta as informações é o engenheiro agrônomo Gui Carvalho, que há 30 anos trabalha com consultorias para produtores de café. E agora transferiu parte do trabalho para a internet. Quando nós pensamos nesse canal, eu sempre tive vontade de compartilhar conhecimento. E eu sempre trabalhei em cooperativa, ou trabalhei para um grupo restrito de produtores. Nunca conseguia levar essa mensagem para muita gente. Aí quando o Léo teve essa ideia e me convidou, foi fantástico, porque eu vi a oportunidade de compartilhar com outros cafeicultores, e isso para mim foi bom demais. Eu realizei um sonho. Quem comanda as gravações é o jornalista Leonardo Miranda. A maioria das gravações, a maioria sempre é no campo, mas a gente tira também algumas imagens fechadas, né, dentro do ambiente fechado, escritório, mas a maioria é em campo, mostrando a aplicação de uma tecnologia, né, e junto a isso o Gui vai compartilhando conhecimento relacionado no manejo, né? Então a gente faz uma produção antes, entra em contato com o pessoal para estar conseguindo um apoio cultural para viabilizar a produção, né? E a gente sai para fazer as imagens. Mas os dois não estão sozinhos. Desde que a experiência foi lançada, algumas pessoas têm apoiado o projeto. E quando o cenário das gravações são nos pés de café da fazenda dela, em Paraguaçu, tudo é acompanhado bem de perto. Porque eu estou na frente da administração da empresa, né? E o Gui é um consultor de café, então todo o assunto relacionado a café eu tenho que acompanhar até para dar direção nos trabalhos e saber como que vai ser, né? Quem também acreditou no projeto foi José Saulo. Nós achamos muito interessante, porque é uma maneira que está divulgando, levando tecnologia
mais rápido e mais fácil para os produtores rurais da região. Todo assunto voltado ao produtor de café é pauta para esta turma. Nesta gravação, o tema abordado é o controle de ervas daninhas no cafezal, mas temas como aplicação aérea de defensivos, cafés especiais e até mesmo plantio mecanizado de café também já estão no canal. Vídeos feitos para ajudar o cafeicultor, que a cada dia está cada vez mais conectado em busca de melhorias para aplicar no campo. Este produtor de Alfenas sempre assiste os vídeos. Tem tudo, desde a informação básica até as coisas que saem no momento que até o produtor não sabia, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou hoje um dado alarmante sobre o desemprego. Mais de 26 milhões de brasileiros estão sem ocupação. Em Minas Gerais, esse número é de quase 1.200.000 pessoas. Os dados são do 4º trimestre de 2017 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. A reportagem completa sobre esse assunto você confere no Jornal da Record logo mais, a partir das 9h45 da noite. Agora preste atenção a essa notícia. Um brinquedo que simula um assalto a banco foi retirado das lojas. Isso foi por ordem da Justiça. O problema é que o brinquedo só mostra a figura do bandido e da vítima, não mostra a polícia. Para o PROCON de Minas Gerais, esse brinquedo é impróprio, inadequado para crianças. Na hora de escolher brinquedos para os filhos, Túlio sempre olha a faixa etária indicada e detalhes do produto. A primeira preocupação que a gente tem é com a educação da criança. Ou seja, já tem que ter uma responsabilidade social. Então, ou seja, a gente não pode dar nada do que não esteja nas nossas posses, nem o que vai estragá-la depois. Nem tudo que ela pede a gente pode dar. Este brinquedo, por exemplo, virou febre entre as crianças, mas gera polêmica. Ele simula um assalto a banco. Tem os bonecos da vítima e do ladrão, mas falta a polícia. Seria apenas uma distração inofensiva ou a vivência precoce de uma situação de violência? Tudo que seja manifestação, física ou virtual, que venha incitar alguma emoção que leve à violência é altamente prejudicial em qualquer faixa etária, não só em criança. O brinquedo foi retirado das lojas e a venda proibida em todo o Brasil a pedido do PROCON de Minas Gerais. Na avaliação da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, o produto destinado à faixa etária de 4 a 10 anos não é indicado para crianças. Um brinquedo onde a criança brinca sozinha, normalmente, ou com um coleguinha, onde obrigatoriamente um tem que ser a vítima e o outro o assaltante, sem a presença de uma força do Estado, ou sem a possibilidade de alguma defesa, digamos assim, pelo menos no entendimento do PROCON, seguindo a linha do Ministério Público, seria um produto impróprio para a criança nessa faixa etária. O Ministério Público Estadual notificou a empresa responsável pela comercialização do brinquedo. E depois do pagamento de multa e da assinatura do termo de ajustamento de conduta, o produto foi recolhido das lojas. A distribuidora cumpriu com o acordo assinado em agosto de 2017 e informou ainda que o brinquedo não é mais vendido desde 2013. Mas jogos que simulam situações de violência e brinquedos com armas podem levar as crianças a se tornarem adultos violentos? Isso é muito difícil de você ter a certeza. Essa psicóloga diz que o que influencia o comportamento de uma criança na vida adulta é o exemplo dado pelos pais. A fala é muito importante, mas o exemplo que a criança vê, aquele que é a referência dele, aquele que é o cuidador dele, esse é a referência dele. Eu brinquei muito de polícia e ladrão, a gente brincava de Forte Apache, tinha os índios e os colonizadores, brincava-se de pirata, tinha cadeia, enfim. Mas eram outros tempos. A gente tem que entender que hoje glamourizar o crime está muito longe de ser alguma coisa saudável para as nossas crianças e adolescentes. Uma outra notícia, o Tribunal de Justiça de Poços de Caldas doou 37 cadeiras de rodas adaptadas para alunos da APAE da cidade. O dinheiro veio de pagamentos de fianças e de crimes de menor potencial ofensivo, como furtos e danos ao patrimônio. A felicidade está no rosto de Wagner e Ariane. Os dois frequentam a APAE de Poços de Caldas. O motivo da alegria é a doação de 37 cadeiras de rodas completamente adaptadas. Agora, Wagner consegue até percorrer sozinho distâncias curtas.
Uma mudança e tanto para quem antes precisava de ajuda, até para fazer qualquer movimento com a cadeira. Na verdade, o grande benefício dessa cadeira, com esse posicionamento correto, né, de braço, pescoço, coluna, quadril, com tudo isso a gente consegue uma melhor função. Esse menino consegue executar tudo com melhor função manual de coordenação. Ela é extremamente leve, o que possibilita saída, né? A gente tem o hábito aqui na PAI, além do trabalho em sala de aula, a gente tem o hábito de sair, de usar o recurso da comunidade. E aí essa leveza de cadeira para poder fazer passeio, para essa família também sair com esse menino, né? Essa é a grande vantagem. Para a Ariane, além de servir como meio de locomoção, a cadeira também ajuda a estudar com mais conforto. Como eles permanecem muito tempo na cadeira e eles não têm muita mobilidade para se ajeitar, essa cadeira proporciona que ele fique bem confortável, não sinta dores, né? Durante o período que a gente precisa. A Tatiana é fisioterapeuta aqui da APAI. Ela vai explicar melhor para a gente a grande diferença dessas cadeiras digitalizadas. Essa cadeira, a gente pode ver que o encosto dela não tem adaptação. O assento tem uma pequena adaptação. O apoio de pé, a gente vê que não tem um cinto que segura esse pé. Então, não é uma cadeira adequada aqui para os nossos alunos. Está bem precária. Seria uma cadeira para quem tem dificuldades, né, de andar, mas que não tem nenhuma outra necessidade especial, né? É uma cadeira, sim, que para os nossos alunos é uma criança que tem bastante dificuldade, não está adequada, não. Agora, aqui, bem ao lado, a gente tem uma outra cadeira que mostra muito bem essa diferença da cadeira digitalizada. É uma cadeira totalmente personalizada. A impressão que a gente tem é que a criança que vai usá-la passou por um scanner e o molde dela foi transferido para a cadeira, é isso? Isso. Nós optamos por um sistema digitalizado. O que é esse sistema? A gente molda o corpo do paciente de acordo com a necessidade dele. Então, aqui a gente pode ver que o encosto dele está adaptado ao formato da coluna desse paciente. Então, a gente consegue ver que ele tem uma deformidade na coluna e está se adaptando de acordo com o formato dele. E qual que é o benefício que a gente tem com isso? Ele corrigir essa alteração postural que já está instalada e evitar a deformidade. Além de todos esses benefícios, as cadeiras também são leves e práticas, o que facilita em muitos passeios com a turma, até mesmo com os alunos mais debilitados. A doação foi feita pelo Tribunal de Justiça. O dinheiro foi arrecadado por meio de pagamentos de fianças de crimes de menor potencial ofensivo. Essa não é a primeira doação do Tribunal de Justiça para a PAI. No final de 2016, o valor doado foi usado na construção dessa sala de estimulação sensorial. Em pouco mais de um ano, os resultados já superaram as expectativas. A gente conseguiu atingir resultados que a gente antigamente não conseguia na terapia convencional. Foram resultados assim espetaculares. Professores de inglês do ensino médio em escolas públicas que têm interesse em aperfeiçoar a língua inglesa nos Estados Unidos devem ficar atentos a essa oportunidade. A Secretaria de Estado da Educação está selecionando educadores para programa de aperfeiçoamento para professores de língua inglesa. O curso tem duração de 5 meses e vai ser ministrado em uma universidade
lá dos Estados Unidos. Para participar da iniciativa, o candidato deve ser professor de inglês do ensino médio da rede pública, ter bacharelado ou licenciatura em inglês e, no mínimo, 5 anos de experiência comprovada. Além disso, o candidato tem que falar, claro, e escrever inglês com fluência. O programa nos Estados Unidos vai ser entre os meses de janeiro e maio de 2019 e vai incluir também um estágio supervisionado em uma escola de ensino médio no país norte-americano. Os interessados devem enviar e-mail para esse endereço que aparece aqui agora na sua tela até o dia 2 de março. O Hospital Regional de Varginha divulgou um alerta de que pessoas estão usando o nome da instituição para aplicar golpes em familiares de pacientes internados e também para pedir doações ao hospital. Imagina você estar em casa com um parente internado no hospital, passando por problemas de saúde, quando de repente recebe uma ligação de alguém se apresentando como representante ou funcionário do hospital e pedindo ajuda financeira. Pois é bom ficar muito atento, porque na maioria das vezes as pessoas desesperadas com aquilo, com a informação de que o hospital necessita de ajuda para manter o paciente internado, acaba fazendo essa doação, acaba transferindo esse dinheiro para alguma conta sem nem procurar saber do que se trata. Nós vamos conversar agora com o diretor do Hospital Regional, Rogério Bueno, para falar sobre isso. É um golpe, né, Rogério? É algo que chegou ao conhecimento de vocês e como isso tem acontecido, como essas pessoas têm agido? Realmente se trata de um golpe, são pessoas que ligam querendo informações de pacientes que estão internados aqui. Nós nos despertamos para essa situação porque começaram a acontecer várias ligações de pessoas se identificando como médico e apresentando o CRM, porque nós solicitamos o número de CRM. Ao consultar o cadastro CRM, esses números são inconsistentes, não são médicos, são bandidos, são pessoas querendo tirar dinheiro da população. E também, aí, mediante essas ocorrências, nós fizemos contatos com os familiares das pessoas, principalmente que estão internadas no CTI, alertando para que, se eventualmente alguma pessoa fosse abordá-los pedindo dinheiro para custear tratamento dentro do hospital, que essas pessoas ficassem atentas, porque não são pessoas autorizadas pelo Hospital Regional. E aí nós tomamos conhecimento que já tinha acontecido situação de que famílias já tinham sido abordadas por pessoas pedindo dinheiro. Algumas pessoalmente e outras por telefone, solicitando depósito em conta para custear esse tratamento dentro do hospital. Deixar claro para as pessoas que as pessoas são internadas pelo SUS, não existe nenhuma cobrança. A única forma que o hospital usa para poder pedir contribuição para a população é através de débito em conta da CEMIG. Então nós temos um programa que é feito através de um convênio com a CEMIG, em que as pessoas elas preenchem um formulário, elas autorizam esse débito em conta e então vai ser debitado na conta da pessoa e creditado para o hospital aquele valor que foi autorizado. Rogério, tem como passar algumas dicas aí para que as pessoas não caiam nesse tipo de golpe? O que nós podemos dizer é o seguinte: se você recebeu alguma abordagem, algum pedido, não faça doação. Procure o hospital, ligue para o hospital ou venha no hospital, converse com um profissional nosso aqui, com algum funcionário nosso, para poder receber orientação e saber se realmente aquele pedido procede. Mas volto a reiterar, não há nenhum pedido de doação para o hospital por telefone, por qualquer outro meio. O único caminho de doação para o hospital é através de débito em conta da CEMIG. Rogério, muito obrigado pelas informações. Portanto, é isso. Vale a pena ficar atento e qualquer contato que for feito, como o Rogério já bem alertou, por telefone, alguém se identificando como funcionário do hospital ou algo do tipo pedindo dinheiro, é bom procurar a polícia. Bom, o hospital fez a parte dele, que foi esclarecer a população. Agora, o que entristece num caso como esse, de pessoas de escrúpulo duvidoso se aproveitando da boa-fé de outras pessoas, é que as instituições que são sérias e que precisam desse tipo de abordagem por telefone ou nas casas das pessoas, elas acabam sendo prejudicadas, porque quem caiu no golpe, deu dinheiro para alguém que não vai repassar ao hospital, agora não dá mais. Então, o que a gente tem que fazer é o que foi falado mesmo. Entra em contato com o hospital, espera saber se realmente o hospital está precisando de ajuda e faça ajuda diretamente ao hospital ou na conta da CEMIG, como o diretor muito bem esclareceu. Nós vamos falar agora sobre um problema de saúde que atinge cerca de 20% dos brasileiros, a pedra na vesícula. Muitas vezes ela é silenciosa, mas em alguns casos pode até ser fatal e por isso é importante ficar atento ao diagnóstico e também às formas de prevenção.
Elis descobriu aos 24 anos que tinha uma pedra na vesícula. Nada de dor ou qualquer outro sintoma. A descoberta veio depois de um check-up que ela costuma fazer uma vez por ano. Nunca imaginei que eu poderia ter, né? Foi uma surpresa. Na época eu era bem mais nova, então assim, eu fiquei bem assustada. Várias pessoas na família de Elis tiveram o mesmo problema. Por isso, mesmo sem sentir nada, ela resolveu fazer a cirurgia e retirar a vesícula. Foi a melhor decisão que eu tomei, né? Ter procurado um médico. Foi uma excelente cirurgia. Tive uma ótima recuperação. Com poucos dias já estava em minha rotina, normalmente. De acordo com o médico cirurgião que realizou o procedimento, a paciente reúne vários fatores de risco que contribuem para a doença. Os fatores de risco para pedra na vesícula já estão bem estabelecidos na literatura, principalmente a herança familiar, pessoas do sexo feminino, pessoas obesas, mulheres em idade fértil e pessoas acima de 40 anos. 15 a 20% dos brasileiros têm pedra na vesícula. A maioria dos casos não apresenta sintomas. Por isso, a melhor forma de descobrir é fazendo exames. E os médicos recomendam o ultrassom abdominal. 80% das pessoas que têm pedra na vesícula são completamente assintomáticas. Não sentem absolutamente nada. Para prevenir a doença, é bom ficar de olho no que come. Evitar, por exemplo, alimentações muito volumosas com um espaçamento muito grande. Por quê? Porque a vesícula, o estímulo para ela funcionar vem principalmente da ingestão do alimento. Então, aquela história de você alimentar poucas quantidades mais vezes ao dia também faz com que a sua vesícula fique mais saudável. É preciso ficar atento porque uma simples pedra na vesícula pode trazer muitas complicações. Um paciente que tem uma expectativa de vida longa e tem aquele cálculo ali que a gente sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai causar problema para o paciente, esse paciente ele deve ter a sua indicação cirúrgica para resolver o problema e ele não ter complicações que muitas vezes podem ser graves e até fatais aí, em decorrência do cálculo. Muita gente desconfia da qualidade da água vendida em garrafinhas por ambulantes, especialmente nos semáforos. Tem gente que acredita até que pode ser água de torneira. Pelo menos 5 marcas foram testadas em laboratórios e o resultado é surpreendente. Para fazer o teste, nossa equipe comprou garrafas de água de diferentes marcas, todas vendidas por ambulantes nos faróis. Tem água? Quanto que é? Obrigado, filho. Quanto que é a aguinha? R$2. 2? É. Quanto que é a água? 2. Então. O material foi enviado para este laboratório. Aqui foi verificado, por exemplo, se a embalagem foi reutilizada, se a água é mesmo apropriada para consumo, se não tem presença de bactérias ou se ela é de torneira. Das 5 garrafas compradas, uma foi reprovada. Nós encontramos bactérias assim, o que foi um pouquinho mais preocupante, bactérias do grupo coliformes. Tá? Embora não sejam fecais, mas são indicadoras de uma contaminação de origem ou de terra, ou de poeira, ou de vegetação, né? Alguma coisa que baixou a qualidade higiênica. Isso pode ser da onde? Pode ser ou daquele depósito que eles tocaram, ou então do próprio invase. Esse tipo de teste não atesta se a água é realmente mineral, mas ele faz uma análise de cloro e nisso todas foram aprovadas. Que se por acaso fosse uma água que tivesse vindo de uma torneira, ela teria cloro. Nenhuma delas foi encontrado cloro. Então, nenhuma dessas águas são provenientes assim de torneira, de abastecimento público. E esse é o maior medo das pessoas na rua. Medo de ter água contaminada, ou mesmo da água da torneira. Enfim, eu prefiro zelar mesmo pela minha saúde. O biomédico explica que não é possível ter a certeza da procedência da água, mas seguindo algumas recomendações, dá para matar a sede, sem se preocupar se vai fazer mal ou não à saúde. Primeiro é o vendedor, tá? A higiene da pessoa que está vendendo para ele. Uma outra coisinha que tem que ser vista é a data de validade. Isso é super importante. O produto tem que estar dentro do prazo de validade. Uma outra coisa também é a presença do lacre. Tá? Toda água tem o seu lacre. Essas 3 coisinhas são suficientes para te diferenciar de uma água com qualidade para uma água sem qualidade. Uma pesquisa revela que 40% dos pacientes usam colírio sem prescrição médica. Quando é usado de forma errada, esse tipo de medicamento pode agravar infecções como a conjuntivite, por exemplo.
Praias e piscinas cheias no verão facilitam a proliferação da conjuntivite. 70% dos casos são causados por vírus. Na ansiedade de se curar logo do problema, a Luzia nem foi ao médico. Fui na farmácia. Fui ao médico, não. A cabeleireira arriscou e deu certo, mas no caso da Sabrina, não. Na segunda vez que teve conjuntivite este ano, passou o mesmo colírio que tinha usado no primeiro tratamento e se assustou com o resultado. Eu notei que começou a embaçar. Eu falei, isso não é normal, porque da outra vez eu não tive esse sintoma. Sabrina foi obrigada a procurar de novo o médico e teve que refazer o tratamento com outro colírio. Ele me deu uma bronca, falou que eu não podia me automedicar, porque nem todo medicamento serve para outra coisa que está acontecendo. Quase metade dos pacientes deste instituto especializado em oftalmologia em Campinas, no interior de São Paulo, se automedicam mesmo sem saber o tipo de problema que tem. Se é conjuntivite bacteriana ou viral, ou se é ceratite, uma inflamação da córnea. O levantamento foi feito com 12 mil pacientes. 4 em cada 10 pacientes que nos chegam nessa época do ano com alguma irritação ocular já vêm utilizando alguma medicação, algum colírio que eles, por si só, eles acabaram adquirindo ou emprestando ou já tinham e acabam utilizando. Um frasquinho aparentemente tão inofensivo pode causar graves riscos à saúde. No caso dos colírios com antibióticos, o uso indiscriminado favorece o surgimento de superbactérias, que são de difícil tratamento. Já os colírios com corticoides, para as conjuntivites virais, se usados com muita frequência, aumentam o risco da pessoa desenvolver glaucoma e catarata. O médico diz que pegou um caso grave desse tipo recentemente. Uma jovem que pegou no armário do banheiro um colírio que o avô tinha usado no pós-operatório de catarata e passou a utilizar porque achou que o olho ficava melhor, mais confortável após o uso de lente de contato. 8, 9 meses depois, com glaucoma de difícil tratamento. O melhor mesmo é prevenir, lavar as mãos antes de ter contato com os olhos. E caso a doença apareça, medidas simples podem ser eficazes antes de usar um colírio sem orientação médica. São compressas frias para buscar um alívio, ou utilizar algum colírio lubrificante apenas. Se não houver melhora, buscar um atendimento médico oftalmológico para um diagnóstico correto e a terapêutica também correta. Próximo assunto é uma notícia muito boa que dá prazer em trazer e compartilhar com você de casa. Minas Gerais alcançou a meta de cadastro de doadores de medula óssea no ano passado. De acordo com o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o REDOME, em 2017, 30.800 novas pessoas se cadastraram. Quase 40 delas até já encontraram receptores compatíveis e fizeram a doação de medula. As chances de encontrar um doador compatível que não seja da família é de 1 a cada 100 mil pessoas e por isso é importante que você se cadastre, que você se ofereça como doador. Quem quiser se tornar um doador de medula óssea deve procurar a unidade da Fundação Hemominas mais próxima. A pessoa tem que ter entre 18 e 55 anos de idade e estar, claro, em bom estado geral de saúde. Para mais informações, você só precisa acessar esse site que aparece agora também na sua tela. Nós vamos à previsão do tempo, um breve intervalo e voltamos já já. E agora o assunto é esporte. Começa hoje a 8ª rodada do Campeonato Mineiro. Hoje, às 8h30 da noite, o Tombense enfrenta o América em Tombos. Amanhã, às 4 horas, tem Patrocinense e Vila Nova em Patrocínio. O Cruzeiro e o Boa Esporte jogam às 4h30 da tarde no Mineirão. No domingo, a Caldense recebe a URT às 4 horas da tarde e às 5 tem Tupi e Atlético em Juiz de Fora.
Na segunda-feira, Democrata e Uberlândia fecham a rodada. E pelos outros estaduais, o destaque é para os clássicos. Pelo Campeonato Paulista, amanhã tem Corinthians e Palmeiras às 4 horas da tarde na Arena Corinthians. No domingo, às 5 horas, o pressionado São Paulo recebe a Ferroviária de Araraquara, no Morumbi. Às 7h30 da noite, o Santos pega o Santo André na Vila Belmiro. No Campeonato Carioca, amanhã tem Fluminense e Flamengo em Cuiabá às 5 da tarde. No domingo, no mesmo horário, o Vasco enfrenta a Portuguesa no estádio Giulite Coutinho. E o Botafogo pega a Cabofriense às 7h30 da noite no Newton Santos. E o Corinthians, que vai enfrentar o Palmeiras, apostou em um garoto para resolver a falta de gols. É o Matheus, de apenas 19 anos. O novo reforço do Corinthians é o maior artilheiro do futebol brasileiro na temporada. Matheus Matias fez 10 gols em 10 jogos pelo ABC de Natal e chamou a atenção do clube. O Corinthians também apresentou o zagueiro Marlon, de 25 anos, que veio da Ponte Preta. Mas o destaque foi mesmo a contratação para o ataque da equipe, que sofre desde a saída de Jô. Matheus assinou um contrato de 5 temporadas com o Corinthians. Uma realidade bem diferente para o atacante de 19 anos, que até então ganhava apenas R$100 por jogo. Era assim que ele sustentava a família, fazendo até 5 partidas por dia. Treinava de manhã no ABC, à tarde jogava futsal, à noite jogava futsal, descansava de manhã, ia para o ABC e era a mesma rotina todo dia. E isso era a forma de eu colocar o comer em casa. Graças a Deus eu tive a oportunidade, agarrei e estou aí. Bom, e hoje é sexta-feira, muita gente já se programa para o fim de semana. A Larissa de Oliveira, que já está aqui comigo, vai me trazer os detalhes de tudo que tem de mais legal programado para as nossas regiões. Boa noite para você, Larissa. Oi, Luiz, boa noite para você aí de casa. Bom, primeiro eu vou falar sobre o norte de Minas. Um dos destaques é a festa Joy Colors, no Parque de Exposições. Confira comigo. Em Montes Claros, no Empório da Serra, tem a folia sertaneja hoje a partir das 11 da noite. Se apresentam a banda Sambacana, a dupla Marcelo e Mateu e o DJ Paulo Ribeiro. E amanhã, também em Montes Claros, o Parque de Exposições vai ficar colorido com a festa Joy Colors, a partir de 2 da tarde. E a organização recomenda ir de branco. Muito bem, na Zona da Mata? Na Zona da Mata, Luiz, tem grandes atrações em Juiz de Fora. Vamos ver? Na Zona da Mata, hoje as bandas Sou Rueiro, Mauloa, Alma Roots e Rafael Cardoso celebram um bom e velho reggae roots com muita energia positiva no Cultural Bar em Juiz de Fora. A abertura da casa será às 11 da noite. E na Boate Privilégio, também em Juiz de Fora, tem a abertura da temporada 2018 intitulada A Gente Se Encontra, com várias atrações entre bandas e DJs a partir das 8 da noite. A classificação é 18 anos. Muito bem, para terminar esse rápido giro nosso aqui pelas nossas 3 regiões, eu quero que você fale para mim o que tem de legal para fazer no sul de Minas. Pois é, no sul de Minas tem atração internacional, Luiz. Vamos conferir. No sul de Minas, em Varginha, vai ter Cazuza Cover no Help Pub amanhã. A casa fica na Avenida Princesa do Sul, número 111. O público vai curtir sucessos como Exagerado, O Tempo Não Para e Codinome Beija-Flor. E amanhã, o palco do New York Pub, em Poços de Caldas, recebe uma atração internacional. Diretamente do Tennessee, Estados Unidos, Mr. Al Thomas e Igor Prado Band vão balançar as estruturas do pub. Essa será a única apresentação do artista no sul de Minas. Muito bom, só não vai quem não quer. É verdade. Obrigado. Tem atração para todo mundo. Obrigada a você, Luiz. Sexta-feira que vem você está aqui de volta, né? Com certeza. Mais notícias de hoje fica por aqui. Nós voltamos segunda-feira. Bom fim de semana para você de casa.